Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Hoje vamos falar sobre comportamento financeiro, dicas de como gastar bem sua grana e, sobretudo, como evitar endividamentos. Nossa convidada é a psicóloga Silvana Vieira, que vai falar sobre o assunto. Boa tarde, Silvana. Seja bem-vinda. Boa tarde, Alex. Obrigada pela oportunidade. Espero poder contribuir de alguma forma. Obrigado, Silvana. Fala pra gente quais são as principais dificuldades hoje enfrentadas pelas pessoas no que toca ao manejo das finanças pessoais. Bom, a primeira delas é você saber onde você está, saber o que é que você deve, o que é que você tem a pagar, reconhecer as dívidas, planejar o que é que você vai fazer com o seu dinheiro. Acredito que essa seja uma das maiores dificuldades. A outra é você sobreviver ao encantamento dessa época do ano, né? Você controlar seus desejos, suas necessidades. Acredito que essa também seja uma situação bem peculiar para essa época do ano. Quais os problemas mais comuns financeiros que a senhora, por exemplo, que trabalha com esse tipo de público, né, recebe em seu consultório, por exemplo? Olha, são diversos, de diversas óticas. A maioria deles tem a ver com casamento, tem a ver com situações de família, porque a questão financeira ela é muito basilar também numa relação. E aí, nesse sentido, as pessoas não têm o costume de dialogar e escondem, e quando o parceiro vai ver, a situação já está maior do que poderia. É o caso mais comum, por exemplo, dificuldades financeiras levam a fins de relacionamento, por exemplo, como casamentos. Não é uma relação direta, né? A dificuldade financeira é uma das situações que podem levar ao fim do casamento, somada às outras. Mas ela realmente é muito arraigada no comportamento. Ela pode determinar, por exemplo, situação de impotência, situação de descontrole emocional em casa, no trabalho. Né? As pessoas vão se envolvendo numa bola de neve e isso causa uma grande angústia e um descompasso emocional. Vamos falar um pouco, quais as dicas básicas para o consumidor, né, aquela pessoa que gosta de consumir. Todos nós, na verdade, somos consumidores, nós obrigatoriamente consumimos produtos, serviços. Quais as dicas básicas para o consumidor não sair, não perder o controle das suas finanças? Olha, comprar é ótimo, né? Quando você compra, você fica leve, você fica feliz, você presenteia. Então, a dificuldade, eu penso, não é nem a de você não comprar, mas de você poder planejar, você ter um orçamento, você poder anotar o que você vai comprar, quem você vai presentear, as prioridades que você vai ter que estabelecer com o seu dinheiro, pensar que o 13º ele é um dinheiro extra, mas que ele já pode ter um fim, por exemplo, quitar dívidas, aquelas que têm os juros mais altos, se planejar para as férias de janeiro, para os impostos que agora vêm com mais velocidade, são mais presentes, questão do material escolar para quem tem filhos em idade escolar ainda, matrícula, enfim, todo o gasto que envolve o mês de dezembro e de janeiro há de ser considerado agora, para que você não tenha surpresas desagradáveis. E por que as pessoas têm dificuldades de planejar, ponto 1, e ponto 2, às vezes de executar o planejamento no que toca às finanças? Bom, porque primeiro planejar é você parar para pensar e escolher. E nós temos dificuldade em fazer escolhas, porque uma escolha, ela exclui outra. Então, eu passo o ano inteiro trabalhando, meu filho quer um presente, eu quero compensá-lo pela culpa de não estar presente na vida dele e acabo me endividando para poder compensar. Só que aquilo vai ser momentâneo, ok, o meu filho está com um tablet ou um celular de última geração, mas eu vou trabalhar mais ainda para poder pagar esse gasto extra que eu fiz. E isso gera uma série de conflitos nessa relação e, consequentemente, pessoalmente também. Quer dizer, não é tão vantajoso como inicialmente poderia aparentar, recompensar ali aquela falha na ausência do comportamento com o filho com aquele presente, né? Pode gerar uma bola de neve que se reverta negativamente. Nós estamos no período natalino, né, onde é extenso o número de promoções no comércio. Quais os cuidados que os consumidores devem tomar na hora de fazer suas compras?
Analisar, primeiro saber que compras são essas, analisar se você vai fazer essas compras parceladas, fazer do cartão de crédito, se você tem crédito, dele um parceiro, tem sistemas de ponto, de compensações, e o cartão ele pode não ser o grande inimigo, ele pode ser um aliado, desde que você tenha o controle dele, né? Então, você fazer a conta do final, quanto vai sair o valor real. Por exemplo, algo à vista custa R$100 ou em 12 parcelas de 110. Aliás, em 12 parcelas de R$12. Então, você vai ter um aumento aí de R$20, 20% em um ano. Perfeito. E janeiro também, mês de férias, embora pagamento também de muitos tributos, né, que necessitam inclusive de um aporte maior das famílias, quais as dicas específicas para o planejamento dessas despesas extras que ocorrem? Basicamente reservas. Você tem que pensar primeiro o que são suas despesas fixas, o que são as despesas variáveis e o que são despesas extras. Despesas fixas é aquela que você não pode deixar de pagar todos os meses. Por exemplo, água, luz, plano de saúde, aluguel, supermercado. Agora, a despesa extra são despesas que não estão no seu orçamento, que você precisa deixar uma reserva para uma emergência. E as despesas variáveis, por exemplo, é uma viagem que você pretende fazer e você precisa se programar antes. Então, você tem que ter essas 3 dimensões em comum acordo, em equilíbrio, e se você estiver dentro de um contexto familiar, conversar e combinar com as pessoas que estão em volta. Se você viver sozinho ou você apenas tiver que se prover, planejar, nada muito difícil. Eu acho que um caderno, uma caneta e uma calculadora pode salvar muitas vidas. Nossa, interessante isso aí. De que maneira a pessoa pode se preparar psicologicamente para lidar com a questão das finanças? Olha, principalmente avaliando se eu estou na situação de endividamento porque foi devido a um descontrole, foi devido a uma situação específica que eu passei, se eu realmente quero mudar esse quadro, quais as prioridades que eu tenho na minha vida, que direcionamento eu quero dar para ela, que metas eu tenho a atingir. Então, você tem que sair do papel de vítima e passar a ser mais responsável no intuito de se responsabilizar pelas suas escolhas. Ok, eu não quero mudar de apartamento agora, eu acho que eu posso comprar uma capa, uma manta sem ter que cobrir o sofá, né? Eu posso optar por fazer o meu supermercado com produtos mais acessíveis, de um custo menor. Então, eu preciso realmente fazer escolhas, não tem jeito. Se eu estou numa situação de dívida, eu preciso priorizar pagar as que têm maior juros. Se eu estou numa situação de redirecionamento, eu preciso priorizar o que eu quero, o que vai coincidir com o meu desejo. Por exemplo, eu quero mudar de apartamento. Então, se eu quero mudar de apartamento para o maior, eu preciso saber se cabe ou não a troca do carro, se cabe ou não uma viagem. Então, são escolhas mesmo planejadas. Acho que, basicamente, talvez, se tiver um segredo, acho que planejar e programar seja um deles. É comum a queixa das pessoas de dizer, eu ganho muito pouco, não dá para fazer muita coisa em relação ao meu orçamento. E na verdade, quando se vai analisar, desorganização financeira, que não faz render, ele não consegue fazer o que quer, poderia fazer o que quer se tivesse um pouco de planejamento. Isso é comum? Mais comum do que a gente imagina. Na verdade, não existe ganhar pouco. O que diz se você ganha muito ou pouco é relativo, porque o interessante está em como você gasta o dinheiro. Né? Eu tenho pessoas que ganham 20, 22 mil reais e devem 30 mil. Outras que sobrevivem com 2 salários mínimos e sobrevivem bem, tranquilamente, porque conseguem se planejar dentro daquela realidade. Então, a situação não necessariamente está em quanto você ganha, mas em como você gasta. Bacana. A senhora atende pessoas com problemas financeiros. Quais são os casos mais comuns que chegam ao conhecimento da senhora? Desordens, né? Desordens financeiras, desordens emocionais, crises familiares, pai e filho que não conseguem se organizar em termos de um equilíbrio financeiro na casa. Por exemplo, o pai estabelece
uma mesada, o filho já adulto, 27 anos, por exemplo, e aí ele não consegue se equilibrar economicamente e o pai está sempre cobrindo esses buracos financeiros. E aí causa no filho uma dependência e causa no pai uma irritabilidade. Mas os dois não chegam para conversar e para se programar, né? A coisa fica muito velada, muito silenciada, o que é um perigo. E nesses casos, recomenda-se especificamente fazer um trabalho ou quando envolve, por exemplo, família, né? Aí vai o casal faz o trabalho psicológico ou a família inteira, pai, mãe, filho, enfim. Você tem a opção de fazer o trabalho dependendo da situação, quando o contexto envolve todos os membros da família, você faz esse trabalho na terapia de família, ou você pode fazer esse trabalho individual, né? No redirecionamento, analisando as dívidas, vendo o que é que você vai priorizar para pagar, montando metas, estabelecendo realmente que caminho você vai seguir, né? Agora, na grande maioria, o comportamento financeiro ele vem como segundo plano. A demanda, a queixa do consultório, ela é uma, e quando você vê o que está por trás dessa queixa, é esse desequilíbrio que tem a ver com uma questão muito maior, como a forma na qual você aprendeu a lidar com o dinheiro, a forma como os seus pais, por exemplo, ensinaram a você, né? Porque a palavra educa, mas o exemplo arrasta. E aí a criança vai levando isso para a sua vida adulta, né? Leva para a escola, cresce com aquela demanda e vai fazendo uma relação com o dinheiro muito complicada. E aí acaba, se mistura. Você não sabe até onde a sua dificuldade está focada na forma que você gasta ou na forma que você se relaciona. Interessante. Doutora Silvana, desde quando exatamente a questão da psicologia com as finanças ganhou essa dimensão, essa importância em ser uma solução para os problemas hoje das pessoas e das famílias? Na verdade, é uma linha muito tênue, né? Porque quando você fala em dinheiro, você fala em comportamento para poder gastá-lo. A questão não está no dinheiro em si, no cartão, mas em como você utiliza. E como você utiliza tem a ver com essas nuances psicológicas. É a mesma história, quem engorda não é o chocolate, e sim quem come o chocolate. Quem embriaga não é a bebida, e sim quem toma dessa bebida. Então, o comportamento financeiro é a mesma coisa. Muito bacana. E vamos lá, tem aqui algumas questões. Quais as principais dicas para quem vai fazer um financiamento no mercado, né? Primeiro, analisar os juros, saber se essa prestação cabe no seu bolso, considerando as suas despesas fixas e as eventualidades, porque você precisa ter uma reserva para um acidente, para uma doença, para uma necessidade que pode ocorrer que você não espera, né? Então, eu acho que principalmente avaliar se aquela prestação, se aqueles juros, se aqueles encargos cabem no seu bolso. E aqui uma outra questão é que nesse mês os trabalhadores vão receber o 13º salário, né? É uma bonificação que pode ajudar. Como essa bonificação pode ajudar o consumidor a controlar suas dívidas, né? Acho que é isso. Bom, o 13º, ele é um dinheiro que vem a mais. A gente precisa se programar para ver o que vai fazer com ele, mas você também não pode somente se martirizar com isso. É preciso que você possa também se premiar, claro. Você passa o ano inteiro trabalhando e aí quando chega o 13º você só pagar suas dívidas, é preciso que você avalie. Tudo passa primeiro pela avaliação, depois pelo planejamento, saber para onde é que você vai, saber para onde o dinheiro vai, de onde vem, mas principalmente para onde vai. E você só sabe isso olhando para as suas contas, não tem como. Bacana. Para o nosso telespectador que quer mais informações a respeito desse assunto, onde é que ele acha essas informações? Olha, tem muitos sites na internet, se você bota lá nos sites de busca, coloca reeducação financeira, vão sair planilhas fáceis, planilhas mais complexas, vão sair dicas, vão sair estratégias que você pode utilizar. Então, uma pesquisa simples, até no celular, enquanto você está esperando ali numa fila do banco ou no médico,
Você coloca lá planejamento financeiro, gerência financeira, que vai sair muita coisa interessante a respeito. Que você E quem pode quiser utilizar. mais informações sobre o trabalho da senhora, Pode entrar no site da Agência Lá, que é www.agencialar.com, e lá buscar contato com Silvana Vieira, que eu teria o maior prazer em poder esclarecer o que tiver ao meu alcance. ok, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu queria agradecer a gentileza da senhora de ter vindo conversar aqui com os nossos telespectadores. Eu que agradeço a você, Alex, pelo convite e a todos que estão me assistindo. Obrigado, ficamos por aqui hoje. Tenham todos um excelente dia e até amanhã.